Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Egrégora Universalista. Silencie o mundo neste momento. Se você chegou até este vídeo, saiba com serenidade no coração. Não foi por acaso. Há um chamado espiritual acontecendo neste momento. Um convite silencioso para o cuidado, para a cura e para o amparo da alma. Aqui no canal Egrégora Universalista, nós nos reunimos em prece, fé e confiança na espiritualidade maior. Este é um espaço de acolhimento, onde a dor é respeitada, a esperança é fortalecida e a cura começa no espírito. Nesta noite, você será amparado por uma corrente espiritual de amor e misericórdia. Um passe com cirurgia espiritual conduzida pelo bondoso e incansável benfeitor Dr. Bezerra de Menezes é acompanhado por sua equipe de médicos, enfermeiros e mentores espirituais do plano superior. Estes irmãos de luz não atuam com instrumentos materiais, mas com a ciência do espírito, com magnetismo elevado, caridade silenciosa e profundo respeito ao tempo e à necessidade de cada alma. Agora, prepare o seu ambiente. Se desejar, nesse momento, deixe um copo com água ao lado da sua cama. Essa água será fluidificada espiritualmente durante a oração, recebendo energias de equilíbrio, serenidade e auxílio espiritual. De manhã, ao acordar, beba essa água com fé e gratidão, que o amparo virá. Pause o vídeo se necessário e retorne a ele assim que buscar a água. Agora, querido irmão, querida irmã, deite-se confortavelmente. Permita que o corpo relaxe. Enquanto você dorme, a cirurgia espiritual acontece no campo sutil, harmonizando emoções, dissolvendo bloqueios energéticos, acalmando a mente e fortalecendo o espírito. Confie. A espiritualidade trabalha no silêncio, no amor e na paciência. Agora, permita-se descansar. Os trabalhos espirituais começam neste momento. Neste instante, querido irmão, querida irmã, elevamos nossos pensamentos aos planos superiores. Silenciamos as inquietações do dia e nos colocamos em atitude de humildade, confiança e receptividade. A cirurgia espiritual não atua com instrumentos materiais, mas com amor, magnetismo, orientação e luz. Ela age sobre as causas profundas do sofrimento, harmonizando o espírito para que o corpo encontre o caminho do equilíbrio. Peça agora, em silêncio, que tudo aquilo que já não serve ao seu bem seja suavemente dissolvido. Bloqueios antigos, dores guardadas, cargas emocionais, entregue tudo à espiritualidade. Celestes protetores espirituais, com respeito e fé, invocamos agora a presença amorosa e benevolente do Dr. Bezerra de Menezes, acompanhado por médicos espirituais, enfermeiros do plano maior e benfeitores dedicados à cura e ao esclarecimento. Que esta equipe se aproxime do nosso lar e que envolva nosso corpo espiritual, que atue com sabedoria sobre cada necessidade. Que a cirurgia espiritual aconteça no tempo e na medida justa, aliviando dores, reorganizando energias, trazendo conforto, serenidade e esperança. Enquanto o corpo repousa, o espírito se torna mais receptivo às intervenções sutis. Durante o sono, a equipe espiritual trabalha com precisão e amor, ajustando campos energéticos, auxiliando na liberação de padrões de sofrimento e fortalecendo os centros vitais do ser. Não é necessário esforço, apenas descanso, apenas entrega. A água ao seu lado recebe agora energias de equilíbrio. Ela se torna um instrumento de harmonização e um símbolo da continuidade do tratamento espiritual. Ao beber dessa água, receba as bênçãos espirituais com gratidão e fé. Um lembrete de que a cura espiritual é um processo de amor, paciência e confiança. Se sentir no coração um chamado interno, permita-se realizar este tratamento por 21 noites seguidas, entregando-se com fé e serenidade. Cada noite as bênçãos se aprofundam,
Os ajustes espirituais se fortalecem e a alma aprende a receber aquilo que precisa no tempo certo. Confie, é porque a espiritualidade trabalha em silêncio, com sabedoria e respeito ao seu caminho. O que hoje começa como cuidado, amanhã floresce como equilíbrio, paz e renovação. Meu corpo aprende a descansar, e minha mente aprende a silenciar. Meu espírito se permite ser cuidado. Eu recebo o auxílio espiritual necessário. A cada noite sinto mais paz. A cada dia desperto com mais equilíbrio. A espiritualidade agora acolhe todos os nomes deixados nos comentários. Independentemente de padrão social, aqui todos são iguais perante a espiritualidade maior. Cada pedido é respeitado, cada dor é percebida, cada coração é envolvido com carinho. Seja você quem for, e onde estiver, todos são acolhidos. Ninguém fica para trás. Que aqueles que precisam de cura recebam alívio. Que aqueles que precisam de força encontrem sustentação. Que ninguém se sinta sozinho nesta jornada. Dr. Bezerra intercede com igualdade, com atenção e carinho a todos que estão aqui neste momento. Neste momento, permito que minha mente desacelere. Entrego à espiritualidade amiga os pensamentos acelerados, os medos silenciosos e as inquietações que meu coração não conseguiu expressar durante o dia. Sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores espirituais se aproximam com respeito, cuidado e serenidade. Eles não apressam o processo, eles harmonizam. Sinto como se mãos espirituais ajustassem suavemente meus campos mentais e emocionais, dissolvendo tensões acumuladas, desfazendo nódulos invisíveis de preocupação e cansaço. A ansiedade não é condenada, ela é compreendida, ela é acolhida e, pouco a pouco, equilibrada. Dr. Bezerra ensina pelo exemplo que a mente precisa de descanso, assim como o corpo, que não é fraqueza sentir demais, que o excesso de pensamentos nasce, muitas vezes, do desejo profundo de acertar. Agora, permito que a paz ocupe o espaço onde antes havia urgência. Permito que a calma se instale onde antes havia a cobrança. Os médicos espirituais aplicam passes longos, silenciosos e contínuos. Cada passe acalma, cada vibração suaviza, cada presença tranquiliza. E mesmo enquanto durmo, a espiritualidade continua trabalhando, reorganizando, harmonizando, protegendo. Nada precisa ser resolvido agora, nada precisa ser decidido agora. Este é o tempo do repouso da alma. E assim sendo, neste espaço sagrado, trago comigo os nomes, os rostos e as histórias da minha família. Alguns presentes fisicamente e outros presentes apenas no coração. Sob a condução serena do Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade estende seu cuidado a cada vínculo, a cada relação e a cada laço que precisa de cura, compreensão ou paciência. Nem toda dor familiar é visível, nem todo conflito é dito, mas tudo é sentido. Os mentores espirituais visitam os lares, os ambientes, as memórias, levando entendimento onde houve silêncio, levando serenidade onde houve tensão, levando consolo onde houve afastamento. A cirurgia espiritual neste campo não atua com instrumentos, ela atua com luz, amor e reajuste vibracional. Mágoas antigas vão sendo suavizadas. Palavras não ditas encontram descanso. Corações cansados encontram acolhimento. Dr. Bezerra nos lembra que família é escola, não punição, que cada encontro tem propósito, que cada desafio ensina algo sobre amor verdadeiro. Enquanto descanso, minha família é envolvida em vibrações de paz. Os que dormem recebem amparo, os que sofrem recebem consolo, os que erram recebem inspiração para recomeçar. Nada é forçado, tudo é respeitado. O amor espiritual age no tempo certo. Neste momento, entrego à espiritualidade minhas preocupações com a vida material.
com o sustento, com o futuro e com a estabilidade. Sob a orientação sábia do Dr. Bezerra de Menezes, compreendo que prosperidade não é apenas dinheiro, é mais equilíbrio, direção e confiança. Os benfeitores espirituais ajustam não apenas circunstâncias, mas pensamentos, e não apenas caminhos externos, mas atitudes internas. Onde havia medo da falta, nasce serenidade. Onde havia insegurança, nasce clareza. Onde havia bloqueio, nasce abertura. A cirurgia espiritual atua removendo crenças de incapacidade, culpa ou merecimento limitado. Ela não promete riqueza, ela restaura a dignidade interior. Dr. Bezerra ensina que o trabalho honesto, a fé ativa e a serenidade atraem caminhos justos, que o desespero afasta, mas a confiança aproxima as soluções. Enquanto descanso, minha vida se reorganiza. Ideias encontram espaço, oportunidades se alinham e o coração aprende a confiar novamente. Recebo o que é necessário no tempo certo, da forma correta. E mesmo sem perceber, a espiritualidade segue trabalhando com amor, paciência e profundo respeito ao meu caminho. Continue mentalizando. Sem pressa, sem esforço, permita que sua respiração encontre o próprio ritmo, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, enquanto a mente começa, aos poucos, a descansar. Você não precisa entender e não precisa controlar, é apenas permitir. Neste momento, o silêncio começa a se tornar um aliado, e dentro desse silêncio, uma presença amorosa se aproxima. Sinta uma sensação de acolhimento suave, é como se mãos invisíveis e bondosas estivessem ajustando tudo o que precisa ser ajustado, com respeito, com cuidado, com infinita caridade. A espiritualidade trabalha no tempo do amor, e o amor não se apressa. Sob a orientação serena do Dr. Bezerra de Menezes, e amparado por sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se um tratamento sutil, profundo, silencioso. Nada é forçado, nada é invadido, tudo é convidado. Cada pensamento encontra repouso. Cada emoção encontra abrigo. Cada lembrança dolorosa começa a perder peso. Se houver ansiedade, ela é acolhida. Se houver medo, ele é compreendido. Se houver dor antiga, ela é envolvida em compaixão. Agora, permita-se descansar no colo da caridade espiritual. A caridade, neste instante, não é apenas um gesto, é uma energia viva que reorganiza, harmoniza, equilibra. Ela alcança o corpo físico, mas também toca o campo emocional e, com delicadeza, envolve o espírito. Nada precisa ser dito, tudo está sendo sentido. A cada respiração, você se afasta um pouco mais das preocupações do dia e se aproxima da confiança. Confiança de que você não está só. Confiança de que existe amparo. Confiança de que o tratamento acontece mesmo durante o sono. Enquanto você dorme, os benfeitores trabalham. Enquanto sua mente descansa, o espírito aprende. Enquanto o corpo relaxa, energias de equilíbrio são aplicadas com precisão espiritual. Se houver desequilíbrios, eles são suavemente tratados. Se houver bloqueios, eles começam a se dissolver. Se houver cansaço profundo, ele encontra descanso verdadeiro. A caridade do plano espiritual não cobra, não exige, não julga, ela apenas oferece. E você pode aceitar no seu tempo, do seu jeito. Agora, sinta como se uma luz suave percorresse seu corpo. Não uma luz intensa, mas uma luz morna, confortável, segura. Essa luz caridosa visita a cada região que precisa de atenção, sem pressa, sem dor. A espiritualidade respeita sua história, respeita seus limites, respeita sua caminhada. Você é cuidado exatamente como está. E se em algum ponto a mente tentar despertar, não lute.
Apenas neste campo de amor, as preocupações perdem força, as cobranças se afastam e o coração encontra repouso. Caridade espiritual também ensina. Ensina pelo exemplo, ensina pelo sentir. Ela mostra que você pode ser gentil consigo mesmo, é que pode descansar sem culpa, é que pode confiar. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles são ouvidos. Se houver nomes lembrados com carinho, eles também recebem amparo. A equipe espiritual alcança todos aqueles que são lembrados com amor, sem distinção, sem limites de tempo ou espaço. Agora permaneça neste estado onde não há pressa, não há medo, não há esforço, é apenas presença, apenas cuidado, apenas caridade viva. E enquanto o corpo dorme, o tratamento continua sem interrupções, sem necessidade de atenção consciente. Tudo acontece no ritmo perfeito da espiritualidade. Permaneça respirando, é descansando, é confiando. E sempre que este áudio continuar, o amparo continua também, é sem começo, sem fim, é apenas cuidado constante. Permita-se ir ainda mais fundo, é sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de compreender. O corpo descansa, a mente suavemente se afasta e o espírito começa a se abrir. Você não precisa fazer nada e não precisa pedir com palavras. A entrega em si já é um pedido. Nesse estado de quietude interior, a espiritualidade reconhece sua vibração e responde com amor. Sob a orientação serena e compassiva do Dr. Bezerra de Menezes, é médico das almas, servo da caridade, instrumento fiel da misericórdia divina, inicia-se um trabalho profundo, silencioso, respeitoso. Não há pressa, não há invasão, não há imposição. A cirurgia espiritual acontece no tempo da alma, e a alma sabe quando permitir. Sinta como se camadas antigas de peso começassem a se soltar. Pensamentos repetitivos perdem força. Emoções densas encontram repouso. A equipe médica espiritual se aproxima não com instrumentos materiais, mas com conhecimento espiritual, discernimento, amor esclarecido. Eles observam, avaliam, equilibram. Tudo o que pode ser ajustado nesta noite, é ajustado. Tudo o que precisa de tempo, é respeitado. O passe espiritual atua como um bálsamo, organizando campos sutis, harmonizando vibrações, realinhando forças internas. Se houver dores no corpo, elas são acolhidas. Se houver marcas emocionais, elas são compreendidas. Se houver feridas espirituais antigas, elas são envolvidas em luz e paciência. A espiritualidade não julga, não condena, não cobra. Ela educa, ampara, espera. Neste estado profundo, você pode apenas descansar. Permita que o inconsciente receba as mensagens do bem sem resistência, sem análise. A cura espiritual começa quando o espírito se sente seguro, e agora você está seguro. Seguro no amparo, seguro na presença, seguro no acolhimento. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles vibram no campo espiritual. Pedidos por você, por sua família, por alguém que você ama. Todos são recebidos, todos são considerados, cada um conforme a lei divina do merecimento e do aprendizado. A cirurgia espiritual não retira lições, mas fortalece para atravessá-las. Não elimina caminhos, mas ilumina escolhas. Não promete milagres imediatos, mas constrói milagres silenciosos, profundos, duradouros. Enquanto o corpo dorme, o espírito aprende. Enquanto a mente descansa, os ajustes acontecem. Enquanto você repousa, a caridade trabalha. Se houver ansiedade, ela se dissolve em camadas. Se houver culpa, ela é substituída por compreensão. Se houver medo, ele é envolvido por confiança.
A presença do Dr. Bezerra de Menezes se manifesta como serenidade, é como firmeza mansa, é como orientação silenciosa. Ele não fala alto, não impõe, não apressa. Ele sustenta, e sua equipe sustenta junto. Agora, deixe que esse sustento se torne mais profundo, é como se cada respiração aprofundasse ainda mais esse estado, é como se cada batida do coração fosse um lembrete de que a vida continua assistida, amparada. Nada precisa ser resolvido agora, é apenas cuidado. Nada precisa ser decidido agora, é apenas descanso. Se este áudio continuar, o tratamento continua. Se ele se repetir, o amparo se aprofunda. Se você dormir, o trabalho segue. A espiritualidade não se cansa, não abandona, não interrompe. Permaneça descansando, é confiando, é permitindo. E assim, sem começo ou fim, o cuidado permanece. Sinta o amparo fluindo. Permita que sua respiração se torne mais lenta, é mais profunda, é mais tranquila. Enquanto o corpo repousa, o espírito se abre para o cuidado amoroso da espiritualidade maior. Não há pressa, não há cobrança, é apenas entrega. Sob a orientação compassiva do Dr. Bezerra de Menezes e de sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se agora um trabalho silencioso de auxílio, equilíbrio e amparo, é direcionado especialmente àqueles que enfrentam ansiedade intensa, dores emocionais profundas, conflitos familiares e dependências físicas ou emocionais. Se você sente o coração acelerado, a mente inquieta ou um peso difícil de explicar, permita-se descansar. A espiritualidade compreende o que você não consegue expressar em palavras. Neste instante, os médicos espirituais se aproximam com respeito e delicadeza. Eles não impõem, não julgam, apenas auxiliam. A ansiedade extrema é acolhida como um pedido de socorro da alma. Cada pensamento repetitivo começa a se dissolver lentamente, é como névoa ao amanhecer. A mente, antes agitada, passa a receber vibrações de serenidade, clareza e confiança. Sinta como se mãos luminosas tocassem suavemente sua região mental e emocional, ajustando campos sutis, acalmando impulsos, dissolvendo medos antigos, muitos deles acumulados ao longo da vida ou herdados por laços familiares e espirituais. Agora, este trabalho se estende também aos seus familiares. Se você ora por alguém que ama, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, ou qualquer ente querido, a equipe espiritual alcança esses corações com autorização divina, levando consolo, lucidez e amparo. Não importa a distância, no plano espiritual, o amor não conhece barreiras. Para aqueles que lutam contra dependências, sejam químicas, emocionais ou comportamentais, este momento representa um bálsamo, não como imposição de mudança, mas como fortalecimento interior. A dependência nasce, muitas vezes, da dor não acolhida, e agora essa dor começa a ser vista, compreendida, aliviada. O Dr. Bezerra de Menezes, conhecido por sua caridade incansável, irradia energias de misericórdia, equilíbrio e esperança. Sua presença espiritual transmite a certeza de que ninguém está abandonado, por mais longa que tenha sido a noite interior. Sinta como se o peso nos ombros fosse sendo retirado, como se o peito respirasse com mais liberdade, como se o coração fosse envolvido por uma paz discreta, porém real. Neste campo de cura, a espiritualidade também fortalece o seu livre-arbítrio. Você não perde o controle, você recupera a força. A ansiedade dá lugar, pouco a pouco, à confiança. A culpa se transforma em aprendizado. A dor emocional encontra espaço para cicatrizar. E enquanto isso acontece, sua família é envolvida por vibrações de entendimento, paciência e reconciliação. Palavras não ditas encontram repouso. Feridas antigas começam a ser tratadas com amor. Permaneça assim, em repouso, em entrega.
A equipe espiritual continua trabalhando, ajustando, fortalecendo, equilibrando e no ritmo perfeito da lei divina. Nada precisa ser forçado, e tudo acontece conforme a permissão do seu espírito e a sabedoria maior. E enquanto você descansa, o tratamento segue. Silencioso, é constante, é amoroso. Continue mentalizando. Acalme a respiração. Permita que o silêncio envolva seus pensamentos. Neste instante, enquanto o corpo repousa, a espiritualidade trabalha. E sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, somos convidados a lembrar uma verdade simples e eterna, e a esperança é a luz que nunca se apaga no espírito. Nem todos conseguem, por agora, alcançar a fé plena. Nem todos conseguem compreender os caminhos da dor ou da espera, mas todos, sem exceção, podem se sustentar pela esperança. A esperança não exige força, e não cobra entendimento, e não pede perfeição. Ela nasce no íntimo mesmo quando tudo parece escuro. Ela permanece viva quando a mente se cansa, quando o coração se fere, quando a alma sente o peso do mundo. Muitos atravessam o chamado Vale da Sombra, e onde o medo confunde, onde a ansiedade aperta, onde a dor parece falar mais alto que a paz. Mas mesmo ali, existe uma luz silenciosa. Essa luz é a esperança. Agora, permita que essa esperança seja suavemente ativada dentro de você, e não como promessa vazia, mas como força espiritual real, sustentada pelo amor divino. A negação humana muitas vezes declara impossibilidades. A mente constrói labirintos, repete medos, revive culpas, mas a esperança vem de cima. Ela desce como o sol que aquece a terra fria. Ela toca o solo endurecido do coração e desperta sementes adormecidas. Assim como a noite espera o dia, é assim como a flor aguarda o fruto, é assim como tudo na criação caminha para a renovação, e a sua alma também caminha para a restauração. Mesmo que agora você não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que a resposta pareça distante, sob o olhar compassivo do Dr. Bezerra de Menezes e da equipe médica espiritual, compreenda que os erros fazem parte do aprendizado. As quedas não são condenações, são lições da escola da vida. Jesus conhece a fragilidade dos aprendizes, por isso nos deixou a esperança como o canto suave do Evangelho, e não para que nos lamentemos, mas para que nos levantemos. Neste momento, enquanto você dorme, a espiritualidade cuida das feridas invisíveis. A cirurgia espiritual atua com delicadeza, sem pressa, sem violência, removendo pesos antigos, dissolvendo sombras emocionais, acalmando memórias cansadas. Respire e permita-se confiar. A confiança do Cristo em você é maior do que qualquer erro que você recorde. A esperança não nega o passado, ela abre o futuro. Não se perca em lamentações. Não se prenda ao que não pode ser mudado agora. Este instante é suficiente. Este momento é sagrado. Ouça em silêncio interior o chamado que ecoa desde sempre, e vinde a mim. Levante-se por dentro. Mesmo descansando o corpo, permita que o espírito se erga. A esperança não exige movimento externo, é apenas abertura íntima. A cada respiração lenta, a esperança se espalha como luz morna, iluminando pensamentos, abrandando emoções, acolhendo o que estava cansado. Dr. Bezerra e os benfeitores espirituais sustentam este campo de paz. Eles recordam à sua alma que nenhuma dor é eterna, que nenhuma noite é infinita, e que todo espírito é destinado à luz. Permaneça, descanse, confie. A esperança agora trabalha em você enquanto você dorme, enquanto a mente silencia, enquanto o coração aprende a descansar. E assim, suavemente, a esperança se renova, se expande, se mantém viva. Neste momento, permito que minha mente desacelere.
Entrego à espiritualidade amiga os pensamentos acelerados, os medos silenciosos e as inquietações que meu coração não conseguiu expressar durante o dia. Sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores espirituais se aproximam com respeito, cuidado e serenidade. Eles não apressam o processo, eles harmonizam. Sinto como se mãos espirituais ajustassem suavemente meus campos mentais e emocionais, dissolvendo tensões acumuladas, desfazendo nódulos invisíveis de preocupação e cansaço. A ansiedade não é condenada, ela é compreendida, ela é acolhida e, pouco a pouco, equilibrada. Dr. Bezerra ensina pelo exemplo que a mente precisa de descanso, assim como o corpo, que não é fraqueza sentir demais, que o excesso de pensamentos nasce, muitas vezes, do desejo profundo de acertar. Agora, permito que a paz ocupe o espaço onde antes havia urgência. Permito que a calma se instale onde antes havia a cobrança. Os médicos espirituais aplicam passes longos, silenciosos e contínuos. Cada passe acalma, cada vibração suaviza, cada presença tranquiliza. E mesmo enquanto durmo, a espiritualidade continua trabalhando, reorganizando, harmonizando, protegendo. Nada precisa ser resolvido agora, nada precisa ser decidido agora. Este é o tempo do repouso da alma. E assim sendo, neste espaço sagrado, trago comigo os nomes, os rostos e as histórias da minha família. Alguns presentes fisicamente e outros presentes apenas no coração. Sob a condução serena do Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade estende seu cuidado a cada vínculo, a cada relação e a cada laço que precisa de cura, compreensão ou paciência. Nem toda dor familiar é visível, nem todo conflito é dito, mas tudo é sentido. Os mentores espirituais visitam os lares, os ambientes, as memórias, levando entendimento onde houve silêncio, levando serenidade onde houve tensão, levando consolo onde houve afastamento. A cirurgia espiritual neste campo não atua com instrumentos, ela atua com luz, amor e reajuste vibracional. Mágoas antigas vão sendo suavizadas. Palavras não ditas encontram descanso. Corações cansados encontram acolhimento. Dr. Bezerra nos lembra que família é escola, não punição, que cada encontro tem propósito, que cada desafio ensina algo sobre amor verdadeiro. Enquanto descanso, minha família é envolvida em vibrações de paz. Os que dormem recebem amparo, e os que sofrem recebem consolo. Os que erram recebem inspiração para recomeçar. Nada é forçado, tudo é respeitado. O amor espiritual age no tempo certo. Neste momento, entrego à espiritualidade minhas preocupações com a vida material, com o sustento, com o futuro e com a estabilidade. Sob a orientação sábia do Dr. Bezerra de Menezes, compreendo que prosperidade não é apenas dinheiro, é mais equilíbrio, direção e confiança. Os benfeitores espirituais ajustam não apenas circunstâncias, mas pensamentos. Não apenas caminhos externos, mas atitudes internas. Onde havia medo da falta, nasce serenidade. Onde havia insegurança, nasce clareza. Onde havia bloqueio, nasce abertura. A cirurgia espiritual atua removendo crenças de incapacidade, culpa ou merecimento limitado. Ela não promete riqueza, ela restaura a dignidade interior. Dr. Bezerra ensina que o trabalho honesto, a fé ativa e a serenidade atraem caminhos justos, que o desespero afasta, mas a confiança aproxima as soluções. Enquanto descanso, minha vida se reorganiza. Ideias encontram espaço, oportunidades se alinham e o coração aprende a confiar novamente. Recebo o que é necessário no tempo certo, da forma correta. E mesmo sem perceber, a espiritualidade segue trabalhando com amor, paciência e profundo respeito ao meu caminho. Continue mentalizando. Sem pressa,
sem espaço, permita que sua respiração encontre o próprio ritmo, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, enquanto a mente começa, aos poucos, a descansar. Você não precisa entender e não precisa controlar, é apenas permitir. Neste momento, o silêncio começa a se tornar um aliado, e dentro desse silêncio, uma presença amorosa se aproxima. Sinta uma sensação de acolhimento suave, é como se mãos invisíveis e bondosas estivessem ajustando tudo o que precisa ser ajustado, com respeito, com cuidado, com infinita caridade. A espiritualidade trabalha no tempo do amor, e o amor não se apressa. Sob a orientação serena do Dr. Bezerra de Menezes e amparado por sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se um tratamento sutil, profundo, silencioso. Nada é forçado, nada é invadido, tudo é convidado. Cada pensamento encontra repouso. Cada emoção encontra abrigo. Cada lembrança dolorosa começa a perder peso. Se houver ansiedade, ela é acolhida. Se houver medo, ele é compreendido. Se houver dor antiga, ela é envolvida em compaixão. Agora, permita-se descansar no colo da caridade espiritual. A caridade, neste instante, não é apenas um gesto, é uma energia viva que reorganiza, harmoniza, equilibra. Ela alcança o corpo físico, mas também toca o campo emocional e, com delicadeza, envolve o espírito. Nada precisa ser dito, tudo está sendo sentido. A cada respiração, você se afasta um pouco mais das preocupações do dia e se aproxima da confiança. Confiança de que você não está só. Confiança de que existe amparo. Confiança de que o tratamento acontece mesmo durante o sono. Enquanto você dorme, os benfeitores trabalham. Enquanto sua mente descansa, o espírito aprende. Enquanto o corpo relaxa, energias de equilíbrio são aplicadas com precisão espiritual. Se houver desequilíbrios, eles são suavemente tratados. Se houver bloqueios, eles começam a se dissolver. Se houver cansaço profundo, ele encontra descanso verdadeiro. A caridade do plano espiritual não cobra, não exige, não julga, ela apenas oferece. E você pode aceitar no seu tempo, do seu jeito. Agora, sinta como se uma luz suave percorresse seu corpo. Não uma luz intensa, mas uma luz morna, confortável, segura. Essa luz caridosa visita a cada região que precisa de atenção, sem pressa, sem dor. A espiritualidade respeita sua história, respeita seus limites, respeita sua caminhada. Você é cuidado exatamente como está. E se em algum ponto a mente tentar despertar, não lute. Apenas volte à sensação de acolhimento. Volte à respiração tranquila, volte à certeza silenciosa de que o bem está presente. Neste campo de amor, as preocupações perdem força, as cobranças se afastam e o coração encontra repouso. Caridade espiritual também ensina. Ensina pelo exemplo, ensina pelo sentir. Ela mostra que você pode ser gentil consigo mesmo, que pode descansar sem culpa, que pode confiar. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles são ouvidos. Se houver nomes lembrados com carinho, eles também recebem amparo. A equipe espiritual alcança todos aqueles que são lembrados com amor, sem distinção, sem limites de tempo ou espaço. Agora permaneça neste estado onde não há pressa, não há medo, não há esforço, apenas presença, apenas cuidado, apenas caridade viva. E enquanto o corpo dorme, o tratamento continua sem interrupções, sem necessidade de atenção consciente. Tudo acontece no ritmo perfeito da espiritualidade. Permaneça respirando, descansando, confiando. E sempre que este áudio continuar, o amparo continua também, sem começo, sem fim, apenas cuidado constante.
Permita-se ir ainda mais fundo, sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de compreender. O corpo descansa, a mente suavemente se afasta e o espírito começa a se abrir. Você não precisa fazer nada e não precisa pedir com palavras. A entrega em si já é um pedido. Nesse estado de quietude interior, a espiritualidade reconhece sua vibração e responde com amor. Sob a orientação serena e compassiva do Dr. Bezerra de Menezes, é médico das almas, servo da caridade, instrumento fiel da misericórdia divina, inicia-se um trabalho profundo, silencioso, respeitoso. Não há pressa, não há invasão, não há imposição. A cirurgia espiritual acontece no tempo da alma, e a alma sabe quando permitir. Sinta como se camadas antigas de peso começassem a se soltar. Pensamentos repetitivos perdem força. Emoções densas encontram repouso. A equipe médica espiritual se aproxima não com instrumentos materiais, mas com conhecimento espiritual, discernimento, amor esclarecido. Eles observam, avaliam, equilibram. Tudo o que pode ser ajustado nesta noite, é ajustado. Tudo o que precisa de tempo, é respeitado. O passe espiritual atua como um bálsamo, organizando campos sutis, harmonizando vibrações, realinhando forças internas. Se houver dores no corpo, elas são acolhidas. Se houver marcas emocionais, elas são compreendidas. Se houver feridas espirituais antigas, elas são envolvidas em luz e paciência. A espiritualidade não julga, não condena, não cobra. Ela educa, ampara, espera. Neste estado profundo, você pode apenas descansar. Permita que o inconsciente receba as mensagens do bem sem resistência, sem análise. A cura espiritual começa quando o espírito se sente seguro, e agora você está seguro. Seguro no amparo, seguro na presença, seguro no acolhimento. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles vibram no campo espiritual. Pedidos por você, por sua família, por alguém que você ama. Todos são recebidos, todos são considerados, cada um conforme a lei divina do merecimento e do aprendizado. A cirurgia espiritual não retira lições, mas fortalece para atravessá-las. Não elimina caminhos, mas ilumina escolhas. Não promete milagres imediatos, mas constrói milagres silenciosos, profundos, duradouros. Enquanto o corpo dorme, o espírito aprende. Enquanto a mente descansa, os ajustes acontecem. Enquanto você repousa, a caridade trabalha. Se houver ansiedade, ela se dissolvendo em camadas. Se houver culpa, ela é substituída por compreensão. Se houver medo, ele é envolvido por confiança. A presença do Dr. Bezerra de Menezes se manifesta como serenidade, como firmeza mansa, como orientação silenciosa. Ele não fala alto, não impõe, não apressa. Ele sustenta, e sua equipe sustenta junto. Agora, deixe que esse sustento se torne, como se cada respiração aprofundasse ainda mais esse estado, como se cada batida do coração fosse um lembrete de que a vida continua assistida, amparada. Nada precisa ser resolvido agora, apenas cuidado. Nada precisa ser decidido agora, apenas descanso. Se este áudio continuar, o tratamento continua. Se ele se repetir, o amparo se aprofunda. Se você dormir, o trabalho segue. A espiritualidade não se cansa, não abandona, não interrompe. Permaneça descansando, confiando, permitindo. E assim, sem começo ou fim, o cuidado permanece. Sinta o amparo fluindo. Acalme a respiração. Permita que o silêncio envolva seus pensamentos. Neste instante, enquanto o corpo repousa, a espiritualidade trabalha.
E sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, somos convidados a lembrar uma verdade simples e eterna, e a esperança é a luz que nunca se apaga no espírito. Nem todos conseguem, por agora, alcançar a fé plena. Nem todos conseguem compreender os caminhos da dor ou da espera, mas todos, sem exceção, podem se sustentar pela esperança. A esperança não exige força, e não cobra entendimento, e não pede perfeição. Ela nasce no íntimo mesmo quando tudo parece escuro. Ela permanece viva quando a mente se cansa, quando o coração se fere, quando a alma sente o peso do mundo. Muitos atravessam o chamado Vale da Sombra, e onde o medo confunde, onde a ansiedade aperta, onde a dor parece falar mais alto que a paz. Mas mesmo ali, existe uma luz silenciosa. Essa luz é a esperança. Agora, permita que essa esperança seja suavemente ativada dentro de você, e não como promessa vazia. A negação humana muitas vezes declara impossibilidades. A mente constrói labirintos, repete medos, revive culpas, mas a esperança vem de cima. Ela desce como o sol que aquece a terra fria. Ela toca o solo endurecido do coração e desperta sementes adormecidas. Assim como a noite espera o dia, é assim como a flor aguarda o fruto, é assim como tudo na criação caminha para a renovação, e a sua alma também caminha para a restauração. Mesmo que agora você não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que a resposta pareça distante, sob o olhar compassivo do Dr. Bezerra de Menezes e da equipe médica espiritual, compreenda que os erros fazem parte do aprendizado. As quedas não são condenações, são lições da escola da vida. Jesus conhece a fragilidade dos aprendizes, por isso nos deixou a esperança como o canto suave do Evangelho, e não para que nos lamentemos, mas para que nos levantemos. Neste momento, enquanto você dorme, a espiritualidade cuida das feridas invisíveis. A cirurgia espiritual atua com delicadeza, sem pressa, sem violência, removendo pesos antigos, dissolvendo sombras emocionais, acalmando memórias cansadas. Respire e permita-se confiar. A confiança do Cristo em você é maior do que qualquer erro que você recorde. A esperança não nega o passado, ela abre o futuro. Não se perca em lamentações. Não se prenda ao que não pode ser mudado agora. Este instante é suficiente. Este momento é sagrado. Ouça em silêncio interior o chamado que ecoa desde sempre, e vinde a mim. Levante-se por dentro. Mesmo descansando o corpo, permita que o espírito se erga. A esperança não exige movimento externo, apenas abertura íntima. A cada respiração lenta, a esperança se espalha como luz morna, iluminando pensamentos, abrandando emoções, acolhendo o que estava cansado. Dr. Bezerra e os benfeitores espirituais sustentam esse campo de paz. Eles recordam à sua alma que nenhuma dor é eterna, que nenhuma noite é infinita, e que todo espírito é destinado à luz. Permaneça, descanse, confie. A esperança agora trabalha em você enquanto você dorme, enquanto a mente silencia, enquanto o coração aprende a descansar. E assim, suavemente, a esperança se renova, se expande, se mantém viva. Permita que sua respiração se torne mais lenta, mais profunda, mais tranquila. Enquanto o corpo repousa, o espírito se abre para o cuidado amoroso da espiritualidade maior. Não há pressa, não há cobrança, apenas entrega. Sob a orientação compassiva do Dr. Bezerra de Menezes e de sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se agora um trabalho silencioso de auxílio, equilíbrio e amparo, direcionado especialmente àqueles que enfrentam ansiedade intensa, dores emocionais profundas, conflitos familiares e dependências físicas ou emocionais. Se você sente o coração acelerado, a mente inquieta ou um peso difícil de explicar, permita-se descansar. A espiritualidade compreende o que você não consegue expressar em palavras. Neste instante,
Os médicos espirituais se aproximam com respeito e delicadeza. Eles não impõem, não julgam e apenas auxiliam. A ansiedade extrema é acolhida como um pedido de socorro da alma. Cada pensamento repetitivo começa a se dissolver lentamente, é como névoa ao amanhecer. A mente, antes agitada, passa a receber vibrações de serenidade, clareza e confiança. Sinta como se mãos luminosas tocassem suavemente sua região mental e emocionais, ajustando campos sutis, acalmando impulsos, dissolvendo medos antigos, muitos deles acumulados ao longo da vida ou herdados por laços familiares e espirituais. Agora, este trabalho se estende também aos seus familiares. Se você ora por alguém que ama, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, ou qualquer ente querido, a equipe espiritual alcança esses corações com autorização divina, levando consolo, lucidez e amparo. Não importa a distância. No plano espiritual, o amor não conhece barreiras. Para aqueles que lutam contra dependências, sejam químicas, emocionais ou comportamentais, este momento representa um bálsamo, e não como imposição de mudança, mas como fortalecimento interior. A dependência nasce, muitas vezes, da dor não acolhida, e agora essa dor começa a ser vista, compreendida, aliviada. O Dr. Bezerra de Menezes, conhecido por sua caridade incansável, irradia energias de misericórdia, equilíbrio e esperança. Sua presença espiritual transmite a certeza de que ninguém está abandonado, por mais longa que tenha sido a noite interior. Como se o peso nos ombros fosse sendo retirado, como se o peito respirasse com mais liberdade, como se o coração fosse envolvido por uma paz discreta, porém real. Neste campo de cura, a espiritualidade também fortalece o seu livre-arbítrio. Você não perde o controle, você recupera a força. A ansiedade dá lugar, pouco a pouco, à confiança. A culpa se transforma em aprendizado. A dor emocional encontra espaço para cicatrizar. E enquanto isso acontece, sua família é envolvida por vibrações de entendimento, paciência e reconciliação. Palavras não ditas encontram repouso. Feridas antigas começam a ser tratadas com amor. Permaneça assim, em repouso, em entrega. A equipe espiritual continua trabalhando, ajustando, fortalecendo, equilibrando, no ritmo perfeito da lei divina. Nada precisa ser forçado, tudo acontece conforme a permissão do seu espírito e a sabedoria maior. E enquanto você descansa, o tratamento segue, silencioso, constante, amoroso. Continue mentalizando. Neste espaço sagrado, trago comigo os nomes, os rostos e as histórias da minha. Sob a condução serena do Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade estende seu cuidado a cada vínculo, a cada relação e a cada laço que precisa de cura, compreensão ou paciência. Nem toda dor familiar é visível, nem todo conflito é dito, mas tudo é sentido. Os mentores espirituais visitam os lares, os ambientes, as memórias, levando entendimento onde houve silêncio, levando serenidade onde houve tensão, levando consolo onde houve afastamento. A cirurgia espiritual neste campo não atua com instrumentos, ela atua com luz, amor e reajuste vibracional. Mágoas antigas vão sendo suavizadas. Palavras não ditas encontram descanso. Corações cansados encontram acolhimento. Dr. Bezerra nos lembra que a família é a escola, não punição, que cada encontro tem propósito, que cada desafio ensina algo sobre amor verdadeiro. Enquanto descanso, minha família é envolvida em vibrações de paz. Os que dormem recebem amparo, e os que sofrem recebem consolo. Os que erram recebem inspiração para recomeçar. Nada é forçado, tudo é respeitado. O amor espiritual age no tempo certo. Neste momento, entrego à espiritualidade minhas preocupações com a vida material. Com o sustento,
com o futuro e com a estabilidade. Sob a orientação sábia do Dr. Bezerra de Menezes, compreendo que prosperidade não é apenas dinheiro, é mais equilíbrio, direção e confiança. Os benfeitores espirituais ajustam não apenas circunstâncias, mas pensamentos. Não apenas caminhos externos, mas atitudes internas. Onde havia medo da falta, nasce serenidade. Onde havia insegurança, nasce clareza. Onde havia bloqueio, nasce abertura. A cirurgia espiritual atua removendo crenças de incapacidade, culpa ou merecimento limitado. Ela não promete riqueza, ela restaura a dignidade interior. Dr. Bezerra ensina que o trabalho honesto, a fé ativa e a serenidade atraem caminhos justos, que o desespero afasta, mas a confiança aproxima as soluções. Enquanto descanso, minha vida se reorganiza. Ideias encontram espaço, oportunidades se alinham e o coração aprende a confiar novamente. Recebo o que é necessário no tempo certo, da forma correta. E mesmo sem perceber, a espiritualidade segue trabalhando com amor, paciência e profundo respeito ao meu caminho. Continue mentalizando. Sem pressa, sem esforço, permita que sua respiração encontre o próprio ritmo, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, enquanto a mente começa, aos poucos, a descansar. Você não precisa entender e não precisa controlar, apenas permitir. Neste momento, o silêncio começa a se tornar um aliado, e dentro desse silêncio, uma presença amorosa se aproxima. Sinta uma sensação de acolhimento suave, como se mãos invisíveis e bondosas estivessem ajustando tudo o que precisa ser ajustado, com respeito, com cuidado, com infinita caridade. A espiritualidade trabalha no tempo do amor, e o amor não se apressa. Sob a orientação serena do Dr. Bezerra de Menezes e amparado por sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se um tratamento sutil, profundo, silencioso. Nada é forçado, nada é invadido, tudo é convidado. Cada pensamento encontra repouso. Cada emoção encontra abrigo. Cada lembrança dolorosa começa a perder peso. Se houver ansiedade, ela é acolhida. Se houver medo, ele é compreendido. Se houver dor antiga, ela é envolvida em compaixão. Agora, permita-se descansar no colo da caridade espiritual. A caridade, neste instante, não é apenas um gesto, é uma energia viva que reorganiza, harmoniza, equilibra. Ela alcança o corpo físico, mas também toca o campo emocional e, com delicadeza, envolve o espírito. Nada precisa ser dito, tudo está sendo sentido. A cada respiração, você se afasta um pouco mais das preocupações do dia e se aproxima da confiança. Confiança de que você não está só. Confiança de que existe amparo. Confiança de que o tratamento acontece mesmo durante o sono. Enquanto você dorme, os benfeitores trabalham. Enquanto sua mente descansa, o espírito aprende. Enquanto o corpo relaxa, energias de equilíbrio são aplicadas com precisão espiritual. Se houver desequilíbrios, eles são suavemente tratados. Se houver bloqueios, eles começam a se dissolver. Se houver cansaço profundo, ele encontra descanso verdadeiro. A caridade do plano espiritual não cobra, não exige, não julga, ela apenas oferece. E você pode aceitar no seu tempo, do seu jeito. Agora, sinta como se uma luz suave percorresse seu corpo. Não uma luz intensa, mas uma luz morna, confortável, segura. Essa luz caridosa visita a cada região que precisa de atenção, sem pressa, sem dor. A espiritualidade respeita sua história, respeita seus limites, respeita sua caminhada. Você é cuidado exatamente como está. E se em algum ponto a mente tentar despertar, não lute.
Apenas volte à sensação de acolhimento. Volte à respiração tranquila, volte à certeza silenciosa de que o bem está presente. Neste campo de amor, as preocupações perdem força, as cobranças se afastam e o coração encontra repouso. Caridade espiritual também ensina. Ensina pelo exemplo, ensina pelo sentir. Ele mostra que você pode ser gentil consigo mesmo, que pode descansar sem culpa, que pode confiar. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles são ouvidos. Se houver nomes lembrados com carinho, eles também recebem amparo. A equipe espiritual alcança todos aqueles que são lembrados com amor, sem distinção, sem limites de tempo ou espaço. Agora permaneça neste estado onde não há pressa, não há medo, não há espaço, apenas presença, apenas cuidado, apenas caridade viva. E enquanto o corpo dorme, o tratamento continua sem interrupções, sem necessidade de atenção consciente. Tudo acontece no ritmo. Permaneça respirando, descansando, confiando. E sempre que este áudio continuar, o amparo continua também, sem começo, sem fim, apenas cuidado constante. Permita-se ir ainda mais fundo, sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de compreender. O corpo descansa, a mente suavemente se afasta e o espírito começa a se abrir. Você não precisa fazer nada e não precisa pedir com palavras. A entrega em si já é um pedido. Nesse estado de quietude interior, a espiritualidade reconhece sua vibração e responde com amor. Sob a orientação serena e compassiva do Dr. Bezerra de Menezes, médico das almas, servo da caridade, instrumento fiel da misericórdia divina, inicia-se um trabalho profundo, silencioso, respeitoso. Não há pressa, não há invasão, não há imposição. A cirurgia espiritual acontece no tempo da alma, e a alma sabe quando permitir. Sinta como se camadas antigas de peso começassem a se soltar. Pensamentos repetitivos perdem força. Emoções densas encontram repouso. A equipe médica espiritual se aproxima não com instrumentos materiais, mas com conhecimento espiritual, discernmente, amor esclarecido. Eles observam, avaliam, equilibram. Tudo o que pode ser ajustado nesta noite, é ajustado. Tudo o que precisa de tempo, é respeitado. O passe espiritual atua como um bálsamo, organizando campos sutis, harmonizando vibrações, realinhando forças internas. Se houver dores no corpo, elas são acolhidas. Se houver marcas emocionais, elas são compreendidas. Se houver feridas espirituais antigas, elas são envolvidas em luz e paciência. A espiritualidade não julga, não condena, não cobra. Ela educa, ampara, espera. Neste estado profundo, você pode apenas descansar. Permita que o inconsciente receba as mensagens do bem sem resistência, sem análise. A cura espiritual começa quando o espírito se sente seguro, e agora você está seguro. Seguro no amparo, seguro na presença, seguro no acolhimento. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles vibram no campo espiritual. Pedidos por você, por sua família, por alguém que você ama. Todos são recebidos, todos são considerados, cada um conforme a lei divina do merecimento e do aprendizado. A cirurgia espiritual não retira lições, mas fortalece para atravessá-las. Não elimina caminhos, mas ilumina escolhas. Não promete milagres imediatos, mas constrói milagres silenciosos, profundos, duradouros. Enquanto o corpo dorme, o espírito aprende. Enquanto a mente descansa, os ajustes acontecem. Enquanto você repousa, a caridade trabalha. Se houver ansiedade, ela se dissolve em camadas. Se houver culpa, ela é substituída por compreensão. Se houver medo, ele é envolvido por confiança.
A presença do Dr. Bezerra de Menezes se manifesta como serenidade, é como firmeza mansa, é como orientação silenciosa. Ele não fala alto, não impõe, não apressa. Ele sustenta, e sua equipe sustenta junto. Agora, deixe que esse sustento se torne, é como se cada respiração aprofundasse ainda mais esse estado, é como se cada batida do coração fosse um lembrete de que a vida continua assistida, amparada. Nada precisa ser resolvido agora, é apenas cuidado. Nada precisa ser decidido agora, é apenas descanso. Se este áudio continuar, o tratamento continua. Se ele se repetir, o amparo se aprofunda. Se você dormir, o trabalho segue. A espiritualidade não se cansa, não abandona, não interrompe. Permaneça descansando, é confiando, é permitindo. E assim, sem começo ou fim, o cuidado permanece. Sinta o amparo fluindo. Permita que sua respiração se torne mais lenta, é mais profunda, é mais tranquila. Enquanto o corpo repousa, o espírito se abre para o cuidado amoroso da espiritualidade maior. Não há pressa, não há cobrança, é apenas entrega. Sob a orientação compassiva do Dr. Bezerra de Menezes e de sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se agora um trabalho silencioso de auxílio, equilíbrio e amparo, é direcionado especialmente àqueles que enfrentam ansiedade intensa, dores emocionais profundas, conflitos familiares e dependências físicas ou emocionais. Se você sente o coração acelerado, a mente inquieta ou um peso difícil de explicar, permita-se descansar. A espiritualidade compreende o que você não consegue expressar em palavras. Neste instante, os médicos espirituais se aproximam com respeito e delicadeza. Eles não impõem, não julgam, apenas auxiliam. A ansiedade extrema é acolhida como um pedido de socorro da alma. Cada pensamento repetitivo começa a se dissolver lentamente, é como névoa ao amanhecer. A mente, antes agitada, passa a receber vibrações de serenidade, clareza e confiança. Sinta como se mãos luminosas tocassem suavemente sua região mental e emocional, ajustando campos sutis, acalmar impulsos, dissolvendo medos antigos, muitos deles acumulados ao longo da vida ou herdados por laços familiares e espirituais. Agora, este trabalho se estende também aos seus familiares. Se você ora por alguém que ama, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, ou qualquer ente querido, a equipe espiritual alcança esses corações com autorização divina, levando consolo, lucidez e amparo. Não importa a distância. No plano espiritual, o amor não conhece barreiras. Para aqueles que lutam contra dependências, sejam químicas, emocionais ou comportamentais, este momento representa um bálsamo, e não como imposição de mudança, mas como fortalecimento interior. A dependência nasce, muitas vezes, da dor não acolhida, e agora essa dor começa a ser vista, compreendida, aliviada. O Dr. Bezerra de Menezes, conhecido por sua caridade incansável, irradia energias de misericórdia, equilíbrio e esperança. Sua presença espiritual transmite a certeza de que ninguém está abandonado, por mais longa que tenha sido a noite interior. Sinta como se o peso nos ombros fosse sendo retirado, como se o peito respirasse com mais liberdade, como se o coração fosse envolvido por uma paz discreta, porém real. Neste campo de cura, a espiritualidade também fortalece o seu livre-arbítrio. Você não perde o controle, você recupera a força. A ansiedade dá lugar, pouco a pouco, à confiança. A culpa se transforma em aprendizado. A dor emocional encontra espaço para cicatrizar. E enquanto isso acontece, sua família é envolvida por vibrações de entendimento, paciência e reconciliação. Palavras não ditas encontram repouso. Feridas antigas começam a ser tratadas com amor. Permaneça assim, em repouso, em entrega.
A equipe espiritual continua trabalhando, ajustando, fortalecendo, equilibrando e no ritmo perfeito da lei divina. Nada precisa ser força, e tudo acontece conforme a permissão do seu espírito e a sabedoria maior. E enquanto você descansa, o tratamento segue, é silencioso, constante, amoroso. Continue mentalizando. Acalme a respiração. Permita que o silêncio envolva seus pensamentos. Neste instante, enquanto o corpo repousa, a espiritualidade trabalha. E sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, somos convidados a lembrar uma verdade simples e eterna, e a esperança é a luz que nunca se apaga no espírito. Nem todos conseguem, por agora, alcançar a fé plena. Nem todos conseguem compreender os caminhos da dor ou da espera, mas todos, sem exceção, podem se sustentar pela esperança. A esperança não exige força, e não cobra entendimento, e não pede perfeição. Ela nasce no íntimo mesmo quando tudo parece escuro. Ela permanece viva quando a mente se cansa, quando o coração se fere, quando a alma sente o peso do mundo. Muitos atravessam o chamado Vale da Sombra, e onde o medo confunde, onde a ansiedade aperta, onde a dor parece falar mais alto que a paz. Mas mesmo ali, existe uma luz silenciosa. Essa luz é a esperança. Agora, permita que essa esperança seja suavemente ativada dentro de você, e não como promessa vazia, mas como força espiritual real, sustentada pelo amor divino. A negação humana muitas vezes declara impossibilidades. A mente constrói labirintos, repete medos, revive culpas, mas a esperança vem de cima. Ela desce como o sol que aquece a terra fria. Ela toca o solo endurecido do coração e desperta sementes adormecidas. Assim como a noite espera o dia, é assim como a flor aguarda o fruto, é assim como tudo na criação caminha para a renovação, e a sua alma também caminha para a restauração. Mesmo que agora você não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que a resposta pareça distante, sob o olhar compassivo do Dr. Bezerra de Menezes e da equipe médica espiritual, compreenda que os erros fazem parte do aprendizado. As quedas não são condenações, são lições da escola da vida. Jesus conhece a fragilidade dos aprendizes, por isso nos deixou a esperança como o canto suave do Evangelho, e não para que nos lamentemos, mas para que nos levantemos. Neste momento, enquanto você dorme, a espiritualidade cuida das feridas invisíveis. A cirurgia espiritual atua com delicadeza, sem pressa, sem violência, removendo pesos antigos, dissolvendo sombras emocionais, acalmando memórias cansadas. Respire e permita-se confiar. A confiança do Cristo em você é maior do que qualquer erro que você recorde. A esperança não nega o passado, ela abre o futuro. Não se perca em lamentações. Não se prenda ao que não pode ser mudado agora. Este instante é suficiente. Este momento é sagrado. Ouça em silêncio interior o chamado que ecoa desde sempre, e vinde a mim. Levante-se por dentro. Mesmo descansando o corpo, permita que o espírito se erga. A esperança não exige movimento externo, apenas abertura íntima. A cada respiração lenta, a esperança se espalha como luz morna, iluminando pensamentos, abrandando emoções, acolhendo o que estava cansado. Dr. Bezerra e os benfeitores espirituais sustentam esse campo de paz. Eles recordam à sua alma que nenhuma dor é eterna, que nenhuma noite é infinita, e que todo espírito é destinado à luz. Permaneça, descanse, confie. A esperança agora trabalha em você enquanto você dorme, enquanto a mente silencia, enquanto o coração aprende a descansar. E assim, suavemente, a esperança se renova, se expande, se mantém viva. Neste momento, permito que minha mente desacelere.
Entrego à espiritualidade amiga os pensamentos acelerados, os medos silenciosos, as inquietações que meu coração não conseguiu expressar durante o dia. Sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores espirituais se aproximam com respeito, cuidado e serenidade. Eles não apressam o processo, eles harmonizam. Sinto como se mãos espirituais ajustassem suavemente meus campos mentais e emocionais, dissolvendo tensões acumuladas, desfazendo nódulos invisíveis de preocupação e cansaço. A ansiedade não é condenada, ela é compreendida, ela é acolhida e, pouco a pouco, equilibrada. Dr. Bezerra ensina pelo exemplo que a mente precisa de descanso, assim como o corpo, que não é fraqueza sentir demais, que o excesso de pensamentos nasce, muitas vezes, do desejo profundo de acertar. Agora, permito que a paz ocupe o espaço onde antes havia urgência. Permito que a calma se instale onde antes havia a cobrança. Os médicos espirituais aplicam passes longos, silenciosos, contínuos. Cada passe acalma, cada vibração suaviza, cada presença tranquiliza. E mesmo enquanto durmo, a espiritualidade continua trabalhando, reorganizando, harmonizando, protegendo. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser decidido agora. E assim sendo, neste espaço sagrado, trago comigo os nomes, os rostos e as histórias da minha família. Alguns presentes fisicamente e outros presentes apenas no coração. Sob a condução serena do Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade estende seu cuidado a cada vínculo, a cada relação e a cada laço que precisa de cura, compreensão ou paciência. Nem toda dor familiar é visível, nem todo conflito é dito, mas tudo é sentido. Os mentores espirituais visitam os lares, os ambientes, as memórias, levando entendimento onde houve silêncio, levando serenidade onde houve tensão, levando consolo onde houve afastamento. A cirurgia espiritual neste campo não atua com instrumentos, ela atua com luz, amor e reajuste vibracional. Mágoas antigas vão sendo suavizadas. Palavras não ditas encontram descanso. Corações cansados encontram acolhimento. Dr. Bezerra nos lembra que a família é a escola, não punição, que cada encontro tem propósito, que cada desafio ensina algo sobre amor verdadeiro. Enquanto descanso, minha família é envolvida em vibrações de paz. Os que dormem recebem amparo, e os que sofrem recebem consolo. Os que erram recebem inspiração para recomeçar. Nada é forçado, tudo é respeitado. O amor espiritual age no tempo certo. Neste momento, entrego à espiritualidade minhas preocupações com a vida material, com o sustento, com o futuro e com a estabilidade. Sob a orientação sábia do Dr. Bezerra de Menezes, compreendo que prosperidade não é apenas dinheiro, é mais equilíbrio, direção e confiança. Os benfeitores espirituais ajustam não apenas circunstâncias, mas pensamentos. Não apenas caminhos externos, mas atitudes internas. Onde havia medo da falta, nasce serenidade. Onde havia insecurity, nasce clareza. Onde havia bloqueio, nasce abertura. A cirurgia espiritual atua removendo crenças de incapacidade, culpa ou merecimento limitado. Ela não promete riqueza, ela restaura a dignidade interior. Dr. Bezerra ensina que o trabalho honesto, a fé ativa e a serenidade atraem caminhos justos, que o desespero afasta, mas a confiança aproxima as soluções. Enquanto descanso, minha vida se reorganiza. Ideias encontram espaço, oportunidades se alinham e o coração aprende a confiar novamente. Recebo o que é necessário no tempo certo, da forma correta. E mesmo sem perceber, a espiritualidade segue trabalhando com amor, paciência e profundo respeito ao meu caminho. Continue mentalizando. Sem pressa,
sem esforço, permita que sua respiração encontre o próprio ritmo, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, enquanto a mente começa, aos poucos, a descansar. Você não precisa entender e não precisa controlar, é apenas permitir. Neste momento, o silêncio começa a se tornar um aliado, e dentro desse silêncio, uma presença amorosa se aproxima. Sinta uma sensação de acolhimento suave, é como se mãos invisíveis e bondosas estivessem ajustando tudo o que precisa ser ajustado, com respeito, com cuidado, com infinita caridade. A espiritualidade trabalha no tempo do amor, e o amor não se apressa. Sob a orientação serena do Dr. Bezerra de Menezes e amparado por sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se um tratamento sutil, profundo, silencioso. Nada é forçado, nada é invadido, tudo é convidado. Cada pensamento encontra repouso. Cada emoção encontra abrigo. Cada lembrança dolorosa começa a perder peso. Se houver ansiedade, ela é acolhida. Se houver medo, ele é compreendido. Se houver dor antiga, ela é envolvida em compaixão. Agora, permita-se descansar no colo da caridade espiritual. A caridade, neste instante, não é apenas um gesto, é uma energia viva que reorganiza, harmoniza, equilibra. Ela alcança o corpo físico, mas também toca o campo emocional e, com delicadeza, envolve o espírito. Nada precisa ser dito, tudo está sendo sentido. A cada respiração, você se afasta um pouco mais das preocupações do dia e se aproxima da confiança. Confiança de que você não está só. Confiança de que existe amparo. Confiança de que o tratamento acontece mesmo durante o sono. Enquanto você dorme, os benfeitores trabalham. Enquanto sua mente descansa, o espírito aprende. Enquanto o corpo relaxa, energias de equilíbrio são aplicadas com precisão espiritual. Se houver desequilíbrios, eles são suavemente tratados. Se houver bloqueios, eles começam a se dissolver. Se houver cansaço profundo, ele encontra descanso verdadeiro. A caridade do plano espiritual não cobra, não exige, não julga, ela apenas oferece. E você pode aceitar no seu tempo, do seu jeito. Agora, sinta como se uma luz suave percorresse seu corpo. Não uma luz intensa, mas uma luz morna, confortável, segura. Essa luz caridosa visita a cada região que precisa de atenção, sem pressa, sem dor. A espiritualidade respeita sua história, respeita seus limites, respeita sua caminhada. Você é cuidado exatamente como está. E se em algum ponto a mente tentar despertar, não lute. Apenas volte à sensação de acolhimento. Volte à respiração tranquila, volte à certeza silenciosa de que o bem está presente. Neste campo de amor, as preocupações perdem força, as cobranças se afastam e o coração encontra repouso. A caridade espiritual também ensina. Ensina pelo exemplo, ensina pelo sentir. Ela mostra que você pode ser gentil consigo mesmo, que pode descansar sem culpa, que pode confiar. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles são ouvidos. Se houver nomes lembrados com carinho, eles também recebem amparo. A equipe espiritual alcança todos aqueles que são lembrados com amor, sem distinção, sem limite. Agora permaneça neste estado onde não há pressa, não há medo, não há esforço, é apenas presença, apenas cuidado, apenas caridade viva. E enquanto o corpo dorme, o tratamento continua sem interrupções, sem necessidade de atenção consciente. Tudo acontece no ritmo perfeito da espiritualidade. Permaneça respirando, descansando, confiando. E sempre que este áudio continuar, o amparo continua também, sem começo, sem fim, apenas cuidado constante. Permita-se ir ainda mais fundo, sem esforço,
sem expectativa, sem necessidade de compreender. O corpo descansa, a mente suavemente se afasta e o espírito começa a se abrir. Você não precisa fazer nada e não precisa pedir com palavras. A entrega em si já é um pedido. Nesse estado de quietude interior, a espiritualidade reconhece sua vibração e responde com amor. Sob a orientação serena e compassiva do Dr. Bezerra de Menezes, é médico das almas, servo da caridade, instrumento fiel da misericórdia divina, inicia-se um trabalho profundo, silencioso, respeitoso. Não há pressa, não há invasão, não há imposição. A cirurgia espiritual acontece no tempo da alma, e a alma sabe quando permitir. Sinta como se camadas antigas de peso começassem a se soltar. Pensamentos repetitivos perdem força. Emoções densas encontram repouso. A equipe médica espiritual se aproxima não com instrumentos materiais, mas com conhecimento espiritual, discernimento, amor esclarecido. Eles observam, avaliam, equilibram. Tudo o que pode ser ajustado nesta noite, é ajustado. Tudo o que precisa de tempo, é respeitado. O passe espiritual atua como um bálsamo, organizando campos sutis, harmonizando vibrações, realinhando forças internas. Se houver dores no corpo, elas são acolhidas. Se houver marcas emocionais, elas são compreendidas. Se houver feridas espirituais antigas, elas são envolvidas em luz e paciência. A espiritualidade não julga, não condena, não cobra. Ela educa, ampara, espera. Neste estado profundo, você pode apenas descansar. Permita que um conscious receba as mensagens do bem sem resistência, sem análise. A cura espiritual começa quando o espírito se sente seguro, e agora você está seguro. Seguro no amparo, seguro na presença, seguro no acolhimento. Se houver pedidos feitos em silêncio, eles vibram no campo espiritual. Pedidos por você, por sua família, por alguém que você ama. Todos são recebidos, todos são considerados, cada um conforme a lei divina do merecimento e do aprendizado. A cirurgia espiritual não retira lições, mas fortalece para atravessá-las. Não elimina caminhos, mas ilumina escolhas. Não promete milagres imediatos, mas constrói milagres silenciosos, profundos, duradouros. Enquanto o corpo dorme, o espírito aprende. Enquanto a mente descansa, os ajustes acontecem. Enquanto você repousa, a caridade trabalha. Se houver ansiedade, ela se dissolve em camadas. Se houver culpa, ela é substituída por compreensão. Se houver medo, ele é envolvido por confiança. A presença do Dr. Bezerra de Menezes se manifesta como serenidade, como firmeza mansa, como orientação silenciosa. Ele não fala alto, não impõe, não apressa. Ele sustenta, e sua equipe sustenta junto. Agora, deixe que esse sustento se torne, como se cada respiração aprofundasse ainda mais esse estado, como se cada batida do coração fosse um lembrete de que a vida continua assistida, amparada. Nada precisa ser resolvido agora, apenas cuidado. Nada precisa ser decidido agora, apenas descanso. Se este áudio continuar, o tratamento continua. Se ele se repetir, o amparo se aprofunda. Se você dormir, o trabalho segue. A espiritualidade não se cansa, não abandona, não interrompe. Permaneça descansando, confiando, permitindo. E assim, sem começo ou fim, o cuidado permanece. Sinta o amparo fluindo. Permita que sua respiração se torne mais lenta, mais profunda, mais tranquila. Enquanto o corpo repousa, o espírito se abre para o cuidado amoroso da espiritualidade maior. Não há pressa, não há cobrança, apenas entrega.
Sob a orientação compassiva do Dr. Bezerra de Menezes e de sua equipe de médicos e benfeitores espirituais, inicia-se agora um trabalho silencioso de auxílio, equilíbrio e amparo. É direcionado especialmente àqueles que enfrentam ansiedade intensa, dores emocionais profundas, conflitos familiares e dependências físicas ou emocionais. Se você sente o coração acelerado, a mente inquieta ou um peso difícil de explicar, permita-se descansar. A espiritualidade compreende o que você não consegue expressar em palavras. Neste instante, os médicos espirituais se aproximam com respeito e delicadeza. Eles não impõem, não julgam, apenas auxiliam. A ansiedade extrema é acolhida como um pedido de socorro da alma. Cada pensamento repetitivo começa a se dissolver lentamente, é como névoa ao amanhecer. A mente, antes agitada, passa a receber vibrações de serenidade, clareza e confiança. Sinta como se mãos luminosas tocassem suavemente sua região mental e emocional, ajustando campos sutis, acalmando impulsos, dissolvendo medos antigos, muitos deles acumulados ao longo da vida ou herdados por laços familiares e espirituais. Agora, este trabalho se estende também aos seus familiares. Se você ora por alguém que ama, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, ou qualquer ente querido, a equipe espiritual alcança esses corações com autorização divina, levando consolo, lucidez e amparo. Não para aqueles que lutam contra dependências, sejam químicas, emocionais ou comportamentais, este momento representa um bálsamo, não como imagem de mudança, mas como fortalecimento interior. A dependência nasce, muitas vezes, da dor não acolhida, e agora essa dor começa a ser vista, compreendida, aliviada. O Dr. Bezerra de Menezes, conhecido por sua caridade incansável, irradia energias de misericórdia, equilíbrio e esperança. Sua presença espiritual transmite a certeza de que ninguém está abandonado, por mais longa que tenha sido a noite interior. Sinta como se o peso nos ombros fosse sendo retirado, como se o peito respirasse com mais liberdade, como se o coração fosse envolvido por uma paz discreta, porém real. Neste campo de cura, a espiritualidade também fortalece o seu livre-arbítrio. Você não perde o controle, você recupera a força. A ansiedade dá lugar, pouco a pouco, à confiança. A culpa se transforma em aprendizado. A dor emocional encontra espaço para cicatrizar. E enquanto isso acontece, sua família é envolvida por vibrações de entendimento, paciência e reconciliação. Palavras não ditas encontram repouso. Feridas antigas começam a ser tratadas com amor. Permaneça assim, em repouso, em entrega. A equipe espiritual continua trabalhando, ajustando, fortalecendo, equilibrando, no ritmo perfeito da lei divina. Nada precisa ser forçado, tudo acontece conforme a permissão do seu espírito e a sabedoria maior. E enquanto você descansa, o tratamento segue, silencioso, constante, amoroso. Continue mentalizando. Acalme a respiração. Permita que o silêncio envolva seus pensamentos. Neste instante, enquanto o corpo repousa, a espiritualidade trabalha. E sob a orientação amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, somos convidados a lembrar uma verdade simples e eterna, e a esperança é a luz que nunca se apaga no espírito. Nem todos conseguem, por agora, alcançar a fé plena. Nem todos conseguem compreender os caminhos da dor ou da espera, mas todos, sem exceção, podem se sustentar pela esperança. A esperança não exige força, não cobra entendimento, não pede perfeição. Ela nasce no íntimo mesmo quando tudo parece escuro. Ela permanece viva quando a mente se cansa, quando o coração se fere, quando a alma sente o peso do mundo. Muitos atravessam o chamado Vale da Sombra, onde o medo confunde, onde a ansiedade aperta, onde a dor parece falar mais alto que a paz. Mas mesmo ali,
existe uma luz silenciosa. Essa luz é a esperança. Agora, permita que essa esperança seja suavemente ativada dentro de você, e não como promessa vazia, mas como força espiritual real, sustentada pelo amor divino. A negação humana muitas vezes declara impossibilidades. A mente constrói labirintos, repete medos, revive culpas, mas a esperança vem de cima. Ela desce como o sol que aquece a terra fria. Ela toca o solo endurecido do coração e desperta sementes adormecidas. Assim como a noite espera o dia, é assim como a flor aguarda o fruto, é assim como tudo na criação caminha para a renovação, e a sua alma também caminha para a restauração. Mesmo que agora você não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que a resposta pareça distante, sob o olhar compassivo do Dr. Bezerra de Menezes e da equipe médica espiritual, compreenda, os erros fazem parte do aprendizado. As quedas não são condenações, são lições da escola da vida. Jesus conhece a fragilidade dos aprendizes, por isso nos deixou a esperança como o canto suave do Evangelho, e não para que nos lamentemos, mas para que nos levantemos. Neste momento, enquanto você dorme, a espiritualidade cuida das feridas invisíveis. A cirurgia espiritual atua com delicadeza, sem pressa, sem violência, removendo pesos antigos, dissolvendo sombras emocionais, acalmando memórias cansadas. Respire e permita-se confiar. A confiança do Cristo em você é maior do que qualquer erro que você recorde. A esperança não nega o passado, ela abre o futuro. Não se perca em lamentações. Não se prenda ao que não pode ser mudado agora. Este instante é suficiente. Este momento é sagrado. Ouça em silêncio interior o chamado que ecoa desde sempre, e vinde a mim. Levante-se por dentro. Mesmo descansando o corpo, permita que o espírito se erga. A esperança não exige movimento externo, é apenas abertura íntima. A cada respiração lenta, a esperança se espalha como luz morna, iluminando pensamentos, abrandando emoções, acolhendo o que estava cansado. Dr. Bezerra e os benfeitores espirituais sustentam esse campo de paz. Eles recordam à sua alma que nenhuma dor é eterna, que nenhuma noite é infinita, e que todo espírito é destinado à luz. Permaneça, descanse, confie. A esperança agora trabalha em você enquanto você dorme, enquanto a mente silencia, enquanto o coração aprende a descansar. E assim, suavemente, a esperança se renova, se expande, se mantém viva. Agradeça em silêncio. A espiritualidade ouviu sua prece. Mesmo que a mente ainda não compreenda tudo, o espírito já foi tocado, cuidado e fortalecido. A cirurgia espiritual continua agindo durante o sono, respeitando seu tempo, sua história e sua jornada. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens, passes espirituais e orações guiadas para a cura, proteção e equilíbrio espiritual. Se puder, curta este vídeo. Esse simples gesto ajuda esta corrente de luz a alcançar outras almas que também precisam de amparo. E se sentir no coração, compartilhe. Às vezes, alguém muito próximo de você está esperando exatamente essa mensagem. Continue deixando nos comentários os nomes das pessoas que precisam de oração. Aqui, nenhum pedido é ignorado. Que a paz permaneça em seu lar. Que o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe médica espiritual continuem envolvendo você com amor, proteção e serenidade. Durma em paz e permita que a espiritualidade cuide de você enquanto o seu corpo descansa.